Pessoal, então continuando, ó, nós vimos as artérias, né? E as veias. Veias são vasos que chegam ao coração. Então, eles vão trazer o sangue de todo o corpo, um sangue com baixa concentração de oxigênio e muita concentração de CO2, até o coração. Mas também existe uma exceção, as veias pulmonares, né? Que são aquelas veias que estão retornando dos pulmões para o coração, trazendo aí, então, um sangue com muito oxigênio. Existem essas exceções porque a gente sabe que vasos que partem do coração são artérias, vasos que chegam ao coração são veias. Então, elas têm que obrigatoriamente esses dois vasos, artérias pulmonares e veias pulmonares, fugirem a essa via de regra, tá? Diferente das artérias, pessoal, as veias, elas têm de maior calibre, aliás, as veias de maior calibre, elas apresentam no seu interior válvulas, né, para poder impulsionar esse sangue e impedir que esse sangue reflua, né, ele volte, ele desça. Então, essas válvulas servem também para facilitar o fluxo sanguíneo e conduzir a uma única direção. Vamos lá, então, ó. Depois do sangue passar pelas arteríolas e capilares, essa pressão sanguínea vai diminuindo, né, atingindo valores mais baixos nas veias. O retorno do sangue ao coração deve-se em grande parte às contrações dos músculos esqueléticos. Então, nós temos no nosso corpo todo músculos esqueléticos, aqueles músculos que estão ligados aos nossos ossos, né? Por isso que é bom fazer atividade física, que quando eu trabalho esses músculos vão auxiliar no retorno venoso, tá? Então, devido às válvulas, o sangue só pode seguir o rumo ao coração. Quando a pessoa tem insuficiência venosa, ela não tem essas válvulas funcionando adequadamente e por isso o sangue ele não segue um fluxo como ele deveria seguir. Ocorre o que a gente chama de refluxo e é onde aparecem as varizes, né? Muitas dores nas pernas. Pessoal, aqui vocês lembram essas duas veias são importantes, tá? Vocês têm que saber que o sangue do nosso corpo ele chega até o coração através de dois grandes vasos. A veia cava superior, que é essa daqui, tá? Que eu estou mostrando, e a veia cava inferior. Então, vocês têm que entender que várias outras veias estão desembocando aqui nelas. Para daí elas, né, se aproximarem posteriormente ao átrio direito e então entregar o sangue vindo do corpo com baixa concentração de oxigênio. Esse slide não cai na prova, porque vocês vão estudar isso mais a fundo em técnicas básicas, mais precisamente quando vocês forem aprender punção venosa. Esse slide não cai na prova. Esse slide também não vai cair na prova, tá? Aqui também não cai na prova, que fala sobre o sistema linfático. Agora vamos para a composição do sangue. Embora a composição não caia na prova, mas vocês têm que entender que toda a parte líquida do sangue é denominada de plasma. 90% desse líquido denominado sangue é água, né? Aí a gente tem resíduos, né, do restos metabólicos, a gente tem proteínas, tem íons, tem materiais nutritivos e nós temos gases no sangue também, certo? Agora aqui já é importante, a gente vai falar sobre as células sanguíneas, que são células produzidas lá na medula óssea, medula vermelha, né? As células sanguíneas. Primeira célula sanguínea, as hemácias, ou também denominadas eritrócitos, ou também denominadas glóbulos vermelhos. Elas são vermelhas, são circulares, achatadas, elas não possuem núcleo e são escavadas no centro, ó, né? Como se eu tivesse pego e amassado, certo? O que vocês têm que saber sobre hemácias? Precisa saber tudo isso daqui? Não. O que eu quero que vocês saibam de hemácias, pessoal? Função dela: transportar o oxigênio até as células e o CO2 das células para os pulmões, para que os pulmões eliminem para a atmosfera, tá? Então, função das hemácias: transporte de gases, certo? Precisa saber isso daqui, professora? Não, gente. Esse slide aqui também não cai na prova. Vamos agora para os leucócitos, né? Ou glóbulos brancos. O que vocês têm que saber sobre isso? São células responsáveis pela defesa do nosso organismo contra doenças e infecções.
Eles são branquinhos ou incolores, tá? Apresentam mais de um núcleo e têm forma irregular. Diferente das hemácias, que todas elas têm o mesmo formato, aqui vai variar do tipo de glóbulo branco, que eles são subdivididos em vários, né? Mas o que vocês têm que entender de leucócitos ou glóbulos brancos? Função dele, defesa. Aqui alguns tipos de leucócitos, não vou cobrar isso na prova também. Plaquetas, pessoal. O que vocês têm que saber de plaquetas? Ela também não tem núcleo, são incolores, são fragmentos citoplasmáticos, mas qual que é a função delas? Isso, pessoal, foque em função. Ela é fundamental no processo de coagulação. Então, ela é responsável pelo processo de coagulação sanguínea, para evitar perdas sanguíneas, certo? E aí nós temos os tipos de circulação, né? Tão problemática aí para vocês, né, pessoal? Circulação pulmonar ou pequena circulação e a circulação sistêmica ou grande circulação. Então, circulação pulmonar, ela vai levar o sangue lá do ventrículo direito, ela tem início no ventrículo direito, né? Do coração, então ela vai tem início no ventrículo direito, o sangue vai ser ejetado através das artérias pulmonares, vai chegar até os pulmões. Lá nos pulmões, esse sangue entrega o dióxido de carbono para os pulmões, o pulmão elimina o dióxido de carbono, o pulmão vai captar o oxigênio da atmosfera, mandar esse oxigênio para o sangue e esse sangue então vai retornar para o coração através das veias pulmonares e vai terminar aonde? No átrio esquerdo. Por isso que essa circulação, a gente fala que ela inicia-se no coração, então ventrículo direito, vai através das artérias pulmonares para os pulmões, retorna através das veias pulmonares e finaliza também no coração, mais precisamente no átrio esquerdo, tá? Então, aqui é tudo isso que eu expliquei, ó. Começa no ventrículo direito, percorre através da artéria pulmonar, vai para os pulmões, troca as gasosas, retorna através das veias pulmonares e termina no átrio esquerdo. Agora, a circulação sistêmica ou a grande circulação. Vamos pensar, se o sangue veio do pulmão e terminou no átrio esquerdo, do átrio esquerdo ele só tem um caminho, o ventrículo esquerdo. Então, ela vai iniciar no coração, mais precisamente no ventrículo esquerdo. Desse ventrículo esquerdo, o sangue é ejetado para a artéria aorta, que vai percorrer todos os tecidos do nosso corpo, órgãos, e retorna ao nosso coração novamente para iniciar um novo ciclo através de dois grandes vasos, a veia cava inferior e veia cava superior. Então, olha lá. Circulação sistêmica tem início no ventrículo esquerdo, o sangue é percorrido pela artéria aorta, vai entregando oxigênio para todos os tecidos, todo esse dióxido de carbono vai sendo recolhido, bem como resíduos metabólicos, pelas veias, e essas veias vão desembocar em duas grandes veias, que é a veia cava inferior e veia cava superior, e essa circulação sistêmica vai finalizar com a chegada do sangue no átrio direito. Então, aqui, ó, é toda a circulação sistêmica. Inicia-se aqui no ventrículo esquerdo, vem pela aorta, entrega oxigênio para todos os tecidos. Depois que ela entregou tudo, as veias vêm recolhendo todo esse dióxido de carbono do corpo todo e vem retornando para o coração. Então, a gente tem as veias, né, dos membros superiores, abdômen, parte do tórax, e as veias que vêm lá de cima. Por isso que a gente chama de veia cava superior, porque está na parte superior do nosso corpo, e veia cava inferior. E vai terminar aonde? No átrio direito.